Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um Rodricast. Você já ouviu falar de TDAH para gente grande? Pois é, hoje eu tô com ele, Simon Veiga, psicopedagogo. Simon, muitíssimo obrigado por você estar aqui hoje. Eu olho pra onde aqui? Eu não perguntei antes, Você pode olhar para pra todas onde eu as quiser câmeras, aqui, você vai me para onde acompanhando. você Você se quiser. vira aí, viu? Porque eu costumo dar uma rodopiada aqui, ó. Prazer estar com você, Rodrigo. Muitíssimo obrigado por você estar aqui no Rodricast. Eu falei que hoje vai ser um duelo de titãs, porque somos dois agitados, né? Mas eu não tenho TDAH. Será? Vamos ver até o final do episódio. A gente não tem esse diagnóstico. Quando eu falei do episódio pro Arthur, que tá ali atrás, o Arthur fica só atrás das câmeras, mas tem o episódio dele, vai sair daqui a pouco. O Arthur falou assim, vai ser vocês dois agitados. Eu falei, não, eu sou tranquilo, cara. Aí ele falou, Depende do ponto de vista do ponto de vista referencial, né? Talvez lá hoje... em casa, na minha casa, o nível de TDAH é tão alto que eu sou tranquilo. Na tua casa tem gente lá com TDAH? Minha mãe, meu irmão. E aí você acha que você não tem nada? Não, comparado, né? Comparado com eles, eu sou zero bala. Geralmente, cara, o fruto não cai muito longe do pé, não, entendeu? Maçã não dá em pé de amora, não dá né? em pé de amora, entendeu? Se a mãe tem, o irmão tem... Será? Não sei, acho que não. Prefiro ficar na negação. Brincadeiras à parte, cara. Conta pra mim um pouquinho, cara, da tua trajetória, assim. Como que você descobriu esse mercado específico pra trabalhar, assim, pra ser psicopedagogo? Tem várias áreas. O que te levou a trabalhar com TDAH? Cara, foi, na realidade, entrar dentro do ramo da saúde mental foi uma consequência de eu já começar o trabalho voltado pro TDAH. Legal. Porque nunca foi uma pretensão minha fazer alguma formação, né? Hoje eu também faço graduação em psicologia, mas nunca Legal. foi uma pretensão minha me formar em algo voltado à saúde mental. Tem pós em neurociências, mas, pô, se você perguntasse pra mim, sabe, quando você tinha 20 anos, você queria fazer isso? Não. Não, nem tinha pensado nisso. Não mesmo. Na realidade, isso foi uma consequência a história com o TDAH, ela acontece da seguinte maneira, né? Eu sempre trabalhei com eventos, Tá bom. produtor de eventos e tal, Sim. ou na política. Foram os dois ramos que eu tive sucesso, vamos falar assim, né? Eu comecei trabalhando como produção de eventos, porque se a gente for pensar, né? Vamos fazer uma retrospectiva rapidinho, né? Eu saí pra fazer faculdade com 17 para 18 anos. Já fazer saiu de casa. Saiu Para de fazer casa. engenharia mecatrônica. Eu né? fiz mecânica, cara. fez Durou engenharia 2 anos e meio. Aí eu mudei de curso. Eu fiquei na engenharia mecatrônica por um semestre e eu mudei para engenharia química e eu fiquei 2 anos. Então eu fiquei dentro da engenharia também por 2 anos e meio. Se você for me perguntar, eu não saí do cálculo 1 da engenharia, tá? Mas eu fui muito longe também. Mas eu fundei diretório acadêmico, fundei atlética, fazia evento, entendeu? Eu fundei... Você era o cara da comunicação social dentro da engenharia. Exatamente. Não tinha diretório acadêmico, eu fui lá, eu fiz. Não tinha centro acadêmico, eu fiz. Não tinha atlética, eu fiz. Você tá entendendo? Então, e criei uma empresa ainda, a gente começou ainda a fazer vários eventos ainda dentro do circuito universitário. Sim. E foi aí que eu comecei com esse A contato. trabalhar em Isso, eventos. em eventos. Já né? na faculdade. Isso. E aí eu abandonei o ramo de engenharia, que não dava, não fluía, e eu prestei para relações públicas. E aí, Rodrigo, o que aconteceu, cara, é que passei na faculdade, né? Passei em 3º lugar na UEL, só que aí você vai imaginar, né? Até eu começar a fazer relações públicas, minha família é uma família que tem condição financeira muito, muito limitada. E a minha mãe mandava uma graninha pra mim, eu fazia pra universidade pública. Então, de manhã e à tarde era integrar o curso. À noite eu fazia minhas dependências, não dava pra trabalhar. Entendeu? Então não dava pra trabalhar. E aí, cara, eu tranquei a faculdade pra estudar 3 meses pro vestibular e eu passei. Quando eu passei, eu tive que tomar uma decisão, né? Ou continuar, ou continuar ou largar tudo pra seguir em relações públicas, que era o que eu queria fazer. E aí eu fui informar minha família, né? Que você ia sair da eu ia engenharia. sair da engenharia. Todo mundo já esperando eu estar no meio da faculdade. Não tinha saído dentro do primeiro semestre, entendeu? Tava uma treta danada. E a real, cara, e aí quando eu fui comunicar, virou um troço doido lá em casa, né? Imagina. Pô, tô mandando a minha única grana que eu tenho pra você fazer faculdade. Tu vai voltar pra casa então. Eu falei, não vou. Então vai, então você não vai, eu vou cortar tua grana, né? Foi mais ou menos isso. Cortaram a minha grana, cara. E eu falei, não, beleza, vou continuar. Vou me virar. Vou me virar, só pra você entender o contexto, como que eu caí nisso que eu faço hoje, tá?
E aí, cara, e é bom eu contar também essa história, que você começa eu vou explicar o que é o TDAH aqui, o que é o transtorno bipolar. Sim. A minha história é a história de um indivíduo que sofre do transtorno, que foi diagnosticado na fase adulta, que caiu em todas as comorbidades de um transtorno não tratado. Sim. Você tá entendendo? Que tem E muitas. a história da vida é a história cheia de abandonos de emprego, abandonos de faculdade, começar e não terminar Rompimentos, projeto. né? Rompimentos. Vários rompimentos que são característicos de quem sofre do transtorno. Então, por isso que eu vou contando, mas eu vou amarrando as ideias. Eu já tô fazendo aqui minha lista aqui, tem alguns pontos aí que eu já tô ticando aqui que a gente vai entender no final. Você tá vendo? Então aí, Rodrigo, o que rolou, cara? E aí eu falei, não, vou ficar e tal. E aí, só pra você entender, eu estudava na UEL de 8h20 até meio-dia, tá? E aí eu arrumei um trampo pra trabalhar, podia vender pacote de celular. Vendedor, velho. Isso. Imagina você vendendo nessa energia. Então, mas eu não vendi nenhum. Nada? Nada, entendeu? Não vendi um. Tá ligado? Você aí vendia? que tá, calma, velho. Eu ficava ainda com uniforme diferente, porque eu não vendia celular da Oi, entendeu? Eu vendia pacote de TV, era pior ainda. Você tá entendendo? E aí, cara, eu durei 28 dias. Eu vou voltar. Eu entrava no shopping 1h40, saía da faculdade meio-dia, entrava no shopping 1h40, saía 10 horas. E de 10 horas eu falei, porra, preciso de alguma coisa pra complementar a renda. E aí eu trabalhava de garçom numa balada. Você tá entendendo? Jornada tripla. Em barzinho, essas coisas. Eu comecei a... Jornada tripla. E aí, cara, com 28 dias, eu não suportei ficar trabalhando no shopping. Falei, mano, dane-se isso aqui, tchau, entendeu? Não é pra mim. E eu fui lá, eu falei, pô, eu faço relações públicas, mano. Eu tenho que conhecer a galera influente dessa cidade. A galera que, porra, que conecta, né? Preciso conhecer a galera foda de Londrina. Se eu quero ser uma relações públicas da cidade, eu preciso conhecer as pessoas. Eu falei, porra, aonde que eu posso conhecer a galera foda? E tinha uma balada, né, lá em Londrina, que só ia alta sociedade, né? A galera foda da cidade. De poder aquisitivo alto, enfim, empresários, deputados, essa galera assim, né? E eu falei, cara, eu preciso ir lá. E eu cheguei na doida, eu tinha sido pedi pra sair do emprego com 28 dias antes dos 45 dias. Porque tem uma ponto interessante na minha história, que eu nunca passei de 45 dias em um emprego. Porque ou eu era demitido antes, ou dava os 45 dias, eu falava, é impossível trabalhar com ele, Ou cara, seja, pelo amor no de Deus. futebol você nunca marcou o primeiro tempo. Exatamente. Porra, legal, nunca pensei nisso. Nunca marcou o primeiro cara, tempo. nunca conseguia passar de 45 dias, velho. Nunca deu certo. Cara, você tá falando, a gente tá dando risada, mas muita terrível. gente passa por isso. Você se encontrou, tem sucesso, mas muita gente passa por isso e não sabe o que acontece. Porque o cara não consegue. Aí você vai entender o porquê. Porque o cara não consegue se relacionar de forma assertiva, o cara não consegue ficar parado no escritório e ficar de 8 às 18 horas, às 18 horas. Então tem todo um, né? E eu não conseguia, cara. Não conseguia. Você imagina eu dentro do shopping, pelo amor de Deus. Eu surtei. Explodindo. Com 28 dias, eu falei, não, aí eu fui procurar. Aí eu bati na porta de uma balada lá em Londrina. E eu lembro que o Claudinho, cara, que era o gerente, ele foi me atender. E eu falei, cara, como é que faz pra virar promotor aqui? Aí eu falei assim, pô, mas tu já trabalhou com isso? Eu falei assim, não, nunca trabalhei com isso. Já fazia minhas festas, meus eventos, mas nunca tive uma experiência de trabalhar numa casa e tal. Ele, mano, o que você tá querendo fazer aqui então? Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu trabalhar aqui 1 mês. Se tu não gostar do meu trampo, você não perde nada, pô. Mas se tu gostar, depois a gente conversa. Aí você me contrata. Foi exatamente isso. E aí o que acontece, ô Rodrigo? Eu cheguei lá o primeiro final de semana, você imagina, né? Só a galera não sei o quê. Eu fiquei lá fora, mano. Ninguém deu ideia pra mim. E eu ficava lá fora com segurança. Passou o primeiro final de semana. No segundo final de semana, eu tô lá fora com segurança, sem ninguém me dar ideia, não sei o quê. Começa a parar um monte de carro. Para um carro, para o outro. E aí começou a correria. Pô, cadê um promotor? Aí eu levantei a mão, pô, tô aqui. Sou eu. Aí veio, pô, tudo bem? Meu nome é Nilson Caetano, sou assessor do Galvão Bueno. E a gente tá procurando alguém pra atender a gente aqui. Então, meu primeiro cliente foi o Galvão Bueno com a Desi Soares. Só o Galvão Bueno. Só. Que ele mora em Londrina, né, o Galvão. Então, meu primeiro cliente foi o Galvão Bueno e a Desi Soares. Aí eu peguei, arrumei o lugar pra eles, não sei o que e tal. Deixei tudo ajeitado. E na segunda, isso foi num sábado. Na segunda-feira, o dono da balada falou, quem que é esse tal de Simon aí? Quem que é um tal de Simon? Quem é esse cara? Que chegou aqui, tá todo mundo comentando, o Galvão foi lá, elogiou um monte ele e tal. E aí eu fui contratado com 15 dias. E aí começou a minha história
foi um emprego que eu dei certo, vamos falar assim. Porque eu comecei a fazer evento Ultra dinâmico, lidar com pessoas. Exatamente. Nunca é igual. Nunca é igual. Perfeito pra quem tem TDAH. Eu tive, né, o contato com a droga, que foi o meu grande calcanhar de Aquiles, né, que é uma das comorbidades que eu mais sofri, que mais me trouxe dificuldade na minha trajetória. Foi pra até chegar curiosidade, foi uma curiosidade que depois virou uma necessidade porque você se sentia melhor? Ou foi só pelo prazer? A questão da droga, cara, quando você tá num ambiente... Pô, você imagina, eu estava a todo momento com diversos artistas, você tá entendendo? Sim. Eu tinha um acesso ali de maneira muito fácil. O indivíduo que sofre de um transtorno como TDAH, um transtorno bipolar, dos sintomas, das características é a impulsividade. Sim. E não só a impulsividade, né? Porque... Compulsão e impulsão, né? Sim, tem a impulsividade muito forte e tem aquela coisa do que é o seguinte, uma pessoa que sofre de um transtorno, Rodrigo, e eu vou falar aqui de forma técnica o que é esse transtorno, mas só para ilustrar, é o tipo de pessoa que vai, durante a vida inteira, antes de ser diagnosticado, é como se assim, ó, eu olhasse para a sociedade e a sociedade ela fosse o meu manual de usuário. Sim. E eu olho para esse manual, eu não pareço com esse manual. Não se encaixa. Se eu não pareço manual, eu sou o errado, eu sou o ET, eu sou esquisito. De inadequação. Isso, inadequação. Então, quando... É muito louco isso, mas a droga, ela sempre está envolvida num contexto de pertencimento. Sim. De fazer parte de um grupo, Sim. de estar junto dentro de um contexto. Sim. Então, você junta a impulsividade com essa necessidade de pertencer e você tem ali dois gatilhos muito poderosos. E aí, quando eu experimentei, diferente das outras pessoas em que a droga, e aqui no meu caso eu falo abertamente, não tem nenhum problema de falar isso, a grande treta do Simon foi com cocaína, né? Quando eu experimentei, diferente das outras pessoas que experimentavam para ficar, né, doido, alucinado, etc., o efeito que ela fez foi um efeito diferente. Foi um efeito de silêncio. E aqui eu não tô fazendo nenhuma apologia a usar, porque aí eu sofri as piores consequências. Sim. Mas aquele primeiro sentimento foi um sentimento de controle. Quietude, de controle. E eu falei assim, cara, então, peraí. Aquela gritaria que tava na minha cabeça, ela sentou. Por quê? Porque aqui entra um dado, né, cara, que é muito importante. 25% dos indivíduos que sofrem de um transtorno como TDAH e transtorno bipolar, eles vão apresentar a comorbidade da dependência química. Sim. E a dependência química, ela vai estar principalmente em 4, tá? Que é o tabaco, a maconha, a cocaína e o álcool. Sim. São os 4, são os principais de quem sofre de TDAH e de transtorno bipolar, tá? E aí é muito louco isso. Por quê, né, cara? Porque esses indivíduos, eles buscam na droga, eles acabam encontrando na droga, de primeiro momento, uma automedicação. Exato. É o cara que é inquieto, é o cara que é agitado, e aí, de repente, ele fuma o baseado dele e ele aquietou. Fica relax. Você tá entendendo? Então, tipo, aqui não é não é pra fazer isso, pelo amor de Deus, a gente vai explicar aqui o que funciona na estrutura, tá? Mas por que essas pessoas, elas caem mais na dependência? Porque o efeito da droga nessas pessoas é diferente de uma pessoa comum. Inicialmente, um dado que você colocou que é muito importante, eu já tinha ouvido falar sobre isso, que inicialmente quem tem transtornos como esse, ao utilizar a droga entra com efeito de medicação. Exatamente. E isso é bem louco, porque aí as pessoas não entendem o porquê deriva e por que ela fica legal diferente. A gente falar isso. Hoje a gente viu notícia que dependência química e coisas relacionadas à dependência química e outros tipos de transtornos foi colocado agora como uma das doenças para entrar no CID de trabalho, tá ligado? Como doença, como consequência. Porque as pessoas não falam disso. E as pessoas olham a dependência química... Existe muito mito com relação à dependência química. A dependência química, ela tá sempre num quadrado de que se você quisesse, você não precisava. De vagabundagem. Você foi lá porque você é um filho da mãe, que você é um vagabundo. Você é fraco, porque você não dá conta, você não sabe controle, falar não, porque você é um moleque. Então, as pessoas não conseguem entender. Cara, porque é muito louco isso. Uma pessoa que sofre de um transtorno e ela não faz ideia que ela sofre de um transtorno, os sintomas que ela carrega, o sentimento de inadequação, ele é absurdo. E aí, é como se realmente a gente estivesse buscando
calar aquilo tudo que a gente sente, Sim. aquietar tudo aquilo que a gente E sente. se adequar e eu na sociedade. Aí a gente busca aonde isso? Eu vou tentar um jogo, aí eu posso ficar viciado em jogo, mas ele ainda não vai me faltar algo. E sempre que, olha essa palavra, falta algo, eu vou preencher esse algo com alguma compulsão. Coisas, pessoas e substâncias. Exato. Então, a questão do vício, né? Essa questão do faltar algo, ele sempre, todo vício, ele vem de uma compulsão. Isso é Sim, fato. sim. E essa questão de faltar algo, sempre, repare na tua vida, repare na vida de cada um de vocês. Sempre que você tem esse sentimento de estar faltando algo, analisa qual que é a trajetória que você faz ao longo da tua vida. Esse faltar algo vai ser preenchido com alguma compulsão. Com certeza. Entende? Sim. Seja ela qual for. Sim. Seja uma compulsão por sexo, seja uma compulsão por pornografia, por jogo. Pornografia é seríssima. Você tá entendendo? E aí, por que a droga, o Rodrigo, e a pornografia, por exemplo, ela entra num mecanismo que é muito perigoso? Tá? É o ciclo Porque vamos lá. da recompensa? Porque é o ciclo da recompensa no cérebro, né? É muito louco isso, mas uma das maiores consequências o TDAH, por exemplo, e o transtorno bipolar, ele está, se eu não me engano o número aqui, mas 30% das pessoas que sofrem desses transtornos vão sofrer de compulsão alimentar, por exemplo. Aí você fala assim, pô, peraí. Então a questão de obesidade, de compulsão alimentar tá ligada ao transtorno, tá? Sim. Por quê? Porque a minha balança, o TDAH, né, explicando agora, trazendo dados mais técnicos, o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? O que é o transtorno bipolar? Vamos pro transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um transtorno que ele afeta essa parte aqui do cérebro, que é o córtex pré-frontal, atrás da testa. Pré-frontal. Tá? É uma menor atividade nesse córtex pré-frontal. Qual a função do córtex pré-frontal na vida de um indivíduo? É simplesmente a última parte que foi evoluída do cérebro humano e a mais importante, tá? Evoluído na adolescência ou no início? Ela é evoluída na evolução humana e também é a última parte que atinge a maturidade cerebral. Sim. Tá? Indivíduos que não têm transtorno, que não têm TDAH, eles desenvolvem a maturidade cerebral. Quando eu falo maturidade cerebral, é atingir o ponto final dele, tá? De desenvolvimento. Eles atingem o ponto final aí com 21 anos, 24 anos no máximo. Eu fiz essa pergunta por quê? Porque, então, o uso disso aqui por crianças e adolescentes com recompensa deve danificar absurdamente a formação. Vamos chegar lá. Porque olha só, aí que você perguntou. Então, uma pessoa que não tem transtorno, o ponto final, tá? Dela, pra ela chegar no nível de maturidade do cérebro, ou seja, de desenvolvimento do cérebro, é 24 anos. Tá. Do TDAH, é 30. Tá bom. Porque a gente tem um delay. O que é esse delay? É um atraso de até 6 anos no nível de desenvolvimento. Que é 25%. É por isso que você vê muitas vezes, você vê um indivíduo que ele tem determinados comportamentos. E você olha e fala assim, é brincadeira. Ele parece que tem 16 anos. E o cara tá com 24. Sim. Você tá entendendo? E o cara quando tem 46? Ele parece até de... Aí já não tem mais jeito. Aí você interna. Você entendeu? Aí já não tem mais jeito. O caso parece grave, pessoal. O caso parece grave aqui, pessoal. Vamos mandar buscar. Busca ele pra fazer uma experiência. Mas aí, Rodrigo, então assim, o indivíduo que sofre de TDAH é essa menor atividade no córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável por controlar os impulsos. Eu tô com você aqui agora, né? Então, tem 3 grandes falhas. E eu fui entrando no assunto aqui, mas eu tenho que terminar o assunto do emprego, Vamos lá. Mas tem 3 grandes falhas que acontecem no córtex pré-frontal, né? Que representam e caracterizam muito bem o que é o TDAH. Que a primeira é a falha no controle inibitório, a segunda é a falha da persistência e a terceira é a dificuldade de autorregulação. E como que acontece em ela? Autorregulação é autopercebimento? Não exatamente, vou explicar. Vamos pegar a dificuldade, a falha no controle inibitório. Eu tô aqui com você agora, né? Mas você deve ter observado que eu não parei de mexer essa cadeira. Sim. Tá? Eu tô aqui várias vezes, eu mexi a cadeira em vários momentos. Eu tô aqui com várias vezes e a minha mão aqui, ó, ela se ajustou Eu só não tô porque momentos. a Dani briga comigo. Eu que não tenho uma patroa. E o Arthur também. Eu não tenho uma patroa, você tá entendendo? Mas tá difícil pra mim.
Então, é o quê? Falha no controle inibitório. O nome já fala. É uma dificuldade em controlar, em inibir um comportamento. É a gente estar conversando e eu interromper você toda hora numa conversa, tá? Ou é eu estar insuportavelmente aqui e eu ter que levantar daqui pra andar pra um lado e pro outro. Eu não consigo inibir, essa aqui, cara, é a frase que define. Inibir um comportamento pra que ele seja adequado pra situação. Você tá entendendo? Sim. É por isso que o TDAH são mais imaturos. Por quê? Porque ele tem dificuldade de adaptar um comportamento para que aquele comportamento ele seja aceitável na situação. Social. É a pessoa que você fala uma coisa e vai ficar um bico e emburrou e não consegue controlar. É a pessoa que vai fazer uma piada numa reunião que não é pra fazer. Você fala, cara, não é possível que esse cara fale um negócio Jura desse, que é velho. por isso que dura 45 dias no trabalho. Entendeu? Exatamente. Exato. É o cara que não vai controlar o impulso, vai xingar, entendeu? Que Sim. vai ter toda essa dificuldade. E não só disso, né? De controlar os impulsos, por exemplo, de experimentar algo que não deveria, né? Eu gosto de falar que o TDAH, ele tira a nossa... É como se fosse o seguinte, tá? Aconteceu algo, tá? Aqui, X, beleza? E aí tem um tempo pra você digerir o que aconteceu e pra você responder. Esse tempo é como se no TDAH ele não existisse. Acontece, eu reajo, acontece, eu reajo, acontece, eu reajo. Resposta imediata, Não né? tenho. Esse tempo de resposta, o transtorno ele me tira. E aí ele me tira e eu vou ter dificuldade pra tomar decisões. Porque eu tomo decisões extremamente impulsivas, sem pensar. Aí entra outro ponto. O córtex pré-frontal é a parte do cérebro responsável por eu visualizar, planejar, organizar, definir prioridades, tudo num futuro distante. Por isso que tem a dificuldade de dar continuidade nas coisas. Exato. Então, tipo assim, ó. Cara, pra eu conseguir visualizar algo grande pro meu projeto, eu tenho que parar o que eu estou fazendo aqui, traçar determinados pontos, ver onde quero chegar lá na frente e seguir essa linha. A parte do cérebro que faz isso é o córtex pré-frontal. Cara, e que fase da sua vida que você descobriu que você tinha essa condição? Como foi pra você? Aí entra. Eu descobri, né? Aí vai entrar todo o contexto que eu tava contando. Com 19 anos de idade, eu fui no médico com uma queixa... Você descobriu com 19, descobriu É. cedo ainda. Então, depende. Eu fui com 19 anos e aí quando eu descobri que eu tinha TDAH, eu falei, maravilhoso, mano. Por quê? Porque agora eu vou pegar a Ritalina pra tomar e ficar inteligente e tirar nota boa na prova. Então eu usava o Diaguiném, acho que só pra pegar a Ritalina. Entendeu? Sim. Pegava lá a receita, só que aí eu virava à noite, fumava um maço de Marlboro, você tá entendendo? A Ritalina... Uma garrafa de café. Eu já li alguma coisa a respeito, você vai me tirar essa dúvida. A Ritalina e o Venvance, eles têm efeitos semelhantes ao da cocaína. Vamos lá. É que são psicoestimulantes, tá? Sim. E eles liberam dopamina, tá? Sim. Então, o que a cocaína ela faz? A cocaína ela vai liberar a dopamina. Sim. Só que ela libera um caminhão. Porrilhão. Entendeu? E aí o que acontece? Usou a primeira, o teu cérebro quer mais daquilo. Só que já liberou um caminhão. E aí você vai ter que usar o dobro daquilo pra você conseguir ter o mesmo efeito. E aquilo vai te colocando em um estado que é E o corpo e o cérebro é plástico. Você tá Vai e aí que tá precisando um ponto da doses dependência. maiores. Um ponto da dependência é o seguinte, tá? Se eu estou há 2 anos sem ter o que a gente chama de lapso, é quando você não é recaída, é quando você volta ao comportamento. Uso contínuo, né? Lapso é em algum momento da minha vida eu caí, mas eu logo voltei. Esse tempo todo que eu estou sem ter lapso nenhum, sem ter recaída alguma, se eu tiver uma aqui hoje, o meu cérebro ele não vai resetar esse tempo. Ele volta exatamente de onde eu parei. E isso não tem volta, Não né? tem volta. Então, um cérebro que já foi exposto à droga, ele não volta mais ao normal. Por que é que você falou da tela? Ela tem... Claro que não tem um efeito, obviamente, do componente químico da droga. Sim. Mas o efeito da tela, ele também vai alterar o meu sistema de recompensa. Dopaminérgico. E o meu sistema de recompensa, ele não volta ao anterior. Você tá entendendo? É isso que as pessoas têm que entender. E o jejum de dopamina? O jejum de dopamina que as pessoas falam por aí, ele vai ter uma assertividade para regular o teu vício. Tá? Mas isso não quer dizer que você se livrou completo, resetou o teu cérebro. Não vai rolar isso, como entendeu? que faz? Porque assim, você tem algumas situações de dependência, por exemplo, a droga, a pessoa consegue parar de usar, certo? Sim. Se Eu gosto de falar uma difícil. coisa, tá, Ou entrar sobre em a questão da recuperação. dependência, tá? O ser humano, tá, pra gente conseguir substituir a droga
né, um vício, ele precisa de um outro vício. De outro vício. As pessoas Sim. não gostam de falar disso. Sim. Tá? Mas não existe eu tirar um indivíduo de uma situação de uma dependência Sem colocar sem em outra. colocar em outra situação de dependência. Caraca, Sam, o que você tá falando aqui? Eu estou Mas falando tem a coisas verdade. que vão Você já te observou? edificar e outras não. Você já observou que muitos dependentes químicos se tornam atletas? Sim. É o cara que vira o corredor de maratona. Sim. É o cara que vai começar a pilotar um kart. Sim. É o cara que vai... Porque Você tá joga entendendo? aquela energia Porque pro eu outro lado. vou regular a minha compulsão. E se a gente adicionar, Rodrigo, o componente do transtorno, de um transtorno bipolar, de um TDAH, ele já é um indivíduo que ele precisa de um estímulo diferente. Sim. Então não adianta eu chegar para esse indivíduo e eu trazer esquemas tradicionais para ele. Porque eu tenho um indivíduo que já funciona de maneira diferente e que já foi exposto a uma dependência. Sim. Então eu preciso... O cérebro tá modificado. Ele tá modificado. Agora, na droga tem, vamos lá, o tratamento do cara parar de usar, que é extremamente difícil, né? O índice de resultado desse tratamento é baixo. Mas no caso de alimentação, dependência de relações, como que a pessoa se trata? Porque você não consegue parar de comer. Sim. Ou seja, você não para de trabalhar o dopaminético. Isso aqui, a pessoa que viciou aqui, ela não vai parar de usar. A intervenção... Não, E o relacionamento, a pessoa não Mas para de se relacionar com o você mundo. Vamos lá. Quando a gente termina um relacionamento, qual que é a maior merda que a pessoa faz? É ter o contato. Porque o contato leva você a o quê? A cair, a mandar uma mensagem, a procurar. O mesmo padrão. Aqueles términos de Não 3 tem anos, como, né? Tô não- terminado há 3 isso, anos. isso. Não tem como, cara. Essa é real, cara. Não adianta eu ficar falando outra coisa aqui. Se você for analisar, quando eu pego um indivíduo que sofre uma dependência química, tá? E como eu tiro... Como que o Simon saiu da dependência química? Tá? Vamos lá. Primeira coisa, eu tive que alinhar medicamentoso. Tá? Tivemos que ir lá, alinhar a parte medicamentosa, química do meu cérebro, tomando os remédios para o transtorno bipolar corretamente. Só isso ia ajudar? Não. Por quê? Porque tinha ainda uma outra parte que era de criar uma aliança terapêutica com as pessoas principais da minha volta e, além disso, criar uma aliança com o meu próprio terapeuta, Sim. né, psicólogo. Por quê? Porque toda compulsão, né, leva a um vício e ela esconde algo que você... Algum trauma vem de alguma coisa que você tem que resolver. Sim. Que não está resolvida. Sim. Tá? Então, essa parte tem que ser Não resolvida não também. é só o TDAH. Não, tem não, uma questão também sempre que tem está algo. encoberta. Sempre. E é próprio, por que o TDAH? O TDAH, na realidade, ele tem um cérebro que é mais, que leva a ter uma propensão maior daquilo. Só que ele traz uma série de consequências, como autoestima baixa, bullying, abuso que as pessoas sofrem. Então, dentro do guarda-chuva do TDAH, tem várias questões que levam o indivíduo para este caminho que é de um abuso de algo, de uma substância Sim. ou de ter Sim. um comportamento. E de autodestruição. Sim. Então, segundo, essa aliança terapêutica com psicólogo e com pessoas de rede de apoio, tá? E, cara, uma coisa que eu fiz na Grupos de época... autoajuda também. Ajuda muito, tá? Você tá imerso nesses grupos. E uma coisa que me ajudou muito, velho, foi eu mudar de cidade. Eu mudei de cidade, cara. Porque aí você Eu fiquei um ano rompeu o fora. núcleo. Porque eu rompi todo o núcleo de amigos. Eu rompi, não tinha contato nenhum. Eu fiquei um ano fora. Um ano fora. E aí deu um tempo pra você resetar muita Aí, coisa. o que acontece? Eu resetei hábito, resetei comportamento. Eu realinhei meu estilo de vida. Você tá entendendo? Só que pra você cair é só eu chegar perto do local onde o meu cérebro já tem um caminho neural pronto, programado. É muito Você tá engraçado entendendo? isso, Ele né? já tem um caminho neural. Então por isso que é algo Porque o muito cérebro sério. reconhece a situação É algo como um muito todo. sério. E aí volta. Porra, relacionamento. Cara, eu não mudei de cidade por um ano. Você tá entendendo? O que a gente tem que fazer num relacionamento que se torna um vício? Tem que resetar tudo, não tem como. Parar de Rede ver. social, cara. Eu tinha um problema muito sério com rede social. Você trabalha na rede social. Eu quase não. Você pega o tempo de hora do meu Instagram, do meu celular, não é, É muito. baixo. Eu entro, eu respondo caixinha de pergunta, faço o post e saio fora. Ou seja, você entra, faz o que você tem que fazer Exato, de trabalho e e sai fora. sai. Você não fica zapeando. Não fico zapeando mais. Mas tudo isso foi tempo. E Eu, aí me as dei- pessoas, eu fiquei "Você quer-" 30 dias sem o TikTok agora porque eu tava zapeando demais. Então, cara, coisas que funcionam. Aí eu dou uma melhorada. Eu tinha um outro Instagram pessoal, né? Cara, a melhor coisa foi quando eu deletei meu pessoal. Porque o pessoal, você tá falando com um monte de amigos, você tá recebendo um monte de meme, sabe? Você tá mandando mensagem aleatória, você tá postando coisa idiota no dia a dia, você tá vendo stories de pessoas que você não quer. Eu deletei esse Instagram, acabou. Então, assim, tem que identificar e tem que cortar na raiz. Não adianta ficar aquela coisa assim,
Então tem que Ou fazer seja, um jejum. não dá pra passar pano. Não dá pra passar. Não, Você não quer tem diminuir, redução de danos. Você quer diminuir o tempo de tela, aí você começa a pensar, porra, cara, eu vou na academia e eu só vou na academia com o celular. Aí eu pergunto, por quê? Não leve o Porque eu tenho que celular. colocar música. Tá, beleza, mas vamos colocar um incômodo aí, tá ligado? Então tira o celular, coloca dentro de uma... Eu gosto de falar assim, torna o certo fácil e o errado difícil, né? Então se o certo é tu Essa é usar, ótima. coloca dentro de uma caixa debaixo da pia, mas precisa tomar determinadas ações dessa maneira, porque senão não adianta, tá? Sim. Tava contando pra você, não parava nenhum emprego, relacionamento nenhum dava certo, entrei em dependência química, você tá entendendo? Porque Comecei, eu era, Ritalina eu com era tudo. aquela pessoa, eu fui aquele aluno, bom aluno que passou em 12 universidades públicas. Porra, não terminou nenhuma, cara. Eu abandonei relações públicas também. Fiquei 4 anos e não saí do primeiro ano de relações públicas. Larguei, porque eu não conseguia passar de uma matéria lá. Então cadê aquele potencial todo? Cadê aquele menino que era uma potência? O eterno potencial desperdiçado. O Simon começa mais uma coisa e vai abandonar essa coisa. E ia lá o Simon com mais uma coisa nova. E nunca ia. E aí, cara, o que acontece é o seguinte, Rodrigo, é que eu na balada, eu em tudo que estava acontecendo na minha vida, eu com dependência química, num término de relacionamento, um dia, cara, numa situação desesperadora, eu na minha casa, não foi nada programado, foi uma completa impulsividade, eu, né, atordoado da maneira que eu tava, eu passei a mão em todos aqueles medicamentos que eu tinha na minha casa e tomei. E eu fui acordar. Nossa, cara. Um amigo meu que morava com a gente me encontrou e eu fui acordar no hospital. E aí que eu fui entender que quase eu tinha feito uma besteira. Sim. E naquele momento, Rodrigo, é que eu fui entender a sério o que estava acontecendo na minha vida. Quantos Porque aí a anos gente você foi... tinha? 25. 24 ou 25. E aí a gente foi entender, cara, por que aconteceu isso? E aí com tratamento psicológico, psiquiátrico, a gente chegou na causa de um TDAH não tratado, você tá entendendo? Que começou a levar uma série de comorbidades na minha vida. Sim. Né? Não parar em nenhum emprego, dependência, etc, etc. E aí, sim, pela primeira vez, eu comecei a levar a sério a fazer o tratamento. Inclusive, esse cara que tá aqui, mais o Carlos e a Letícia, eu não tinha grana nenhuma. Foram eles que pagaram meu início de tratamento, porque eu não tinha grana pra fazer isso. E eu comecei a ter uma estabilidade. E aí, nesse meio tempo em todo, só fazendo onde o Simon caiu no TDAH, porque o Simon começou a falar de TDAH, né? Eu, no meio disso tudo, um pouco antes da realidade, Rodrigo, eu era um produtor de evento conhecido em Londrina, conhecia muita gente, fiz algumas... fiquei muito conhecido na cidade. E um dia, cara, um partido político, né, me chamou pra ser candidato a vereador. E eu, maluco, o que eu fiz? Campanha. Eu aceitei, obviamente. Óbvio! Só que eu aceitei e a minha mãe não votava em mim, porque a minha mãe vota no Rio. E eu falei, não, cara, mãe, nem a minha mãe vai votar em mim. Mãe. Eu falei, vai transferir o título. Né? Só que ela não transferiu. Resumo da história, Rodrigo. Querendo ou não, a gente fez uma campanha, cara, que foi super inovadora e diferente. Fizemos uma quantidade de voto extremamente expressiva e sem dinheiro. Fiz uma campanha de vídeo no YouTube 2016 que ninguém fazia, não sei o que e tal. E aí o deputado falou, mano, quem que é esse maluco que ninguém nem é daqui, mora aqui há 3, 4 anos e quase é eleito vereador? Aí um deputado federal me chamou para ser assessor parlamentar dele. E eu virei assessor dele, então eu gosto de falar que os 2 momentos da minha vida que deram certo foi com um evento e como assessor parlamentar. Sim. Que aí a gente trabalhou, fez marketing político, aquela coisa toda, enfim. Só que tudo isso, né, eu ainda... aí foi depois disso que eu tive esse problema que eu falei pra você. E eu falei, bom, cara, eu ainda fazia alguns eventos na época, eu falei, eu tenho que cortar tudo isso da minha vida. Não dá mais pra mexer com isso. E eu comecei a trabalhar numa startup do ramo de imóveis. E lá foi o único emprego formal que eu dei certo. Porque eu você cheguei fazendo lá. tratamento direitinho Não e tal. só isso. Eu cheguei lá e o dono, eu acho que ele também tinha TDAH. Porque foi feito logo nisso um complô pra eu sair. Sério, que as meninas pediram pra eu ir embora. Porque você imagina, eu trabalhar numa mesa falando alto, andando pra um lado pro outro. As meninas pediram pra eu ir embora. E aí o Manuel, ele chegou, entrou na sala e falou assim, pessoal, ó, a partir de hoje o Simon tem rodinha no pé. Ele não precisa trabalhar sentado aqui dentro. Ele pode descer no café, ele pode ligar pro cliente de onde quiser. E aí eu deslanchei. Porque aí você E eu dei pôde certo. usar o seu talento E aí, foi compreendido na exato. maneira de usar o seu talento. Ele me colocou da maneira que eu funcionava e eu deslanchei. E aí entra o TDAH.
Porque eu já estava fazendo um tratamento, eu vim com a proposta de sair do evento, que era de todo o contato que me levava, né? Ter algum tipo de recaída, etc. E aí, cara, eu fiz um último evento, que é o Camarote Brahma da cidade, né? E eu ganhei muito dinheiro. E eu, impulsivo, né? Eu gastava dinheiro assim, ó, pá, com qualquer besteira. Eu falei, dessa vez eu vou gastar com coisa certa, vou comprar curso. E eu comprei um monte de curso, que eu nem sabia o que era. Curso de marketing. Curso de online, de marketing, de não sei o que e tal. Érico Rocha, aquelas calma coisas aí, esse todas. cara aí, cheguei lá. Aí eu fui pra um evento, aqui em São Paulo, 4.500 pessoas o evento. Todo mundo, você faz o quê? Eu falei, não sei. Não sei. Tô aqui pra aprender. Você faz o quê? Tô aqui pra aprender. E aí subiu um cara chamado Érico Rocha. Ele, você tem que pensar numa dor tua, em como que você vai transformar isso, etc, etc. E eu falei, caraca, dormia. Saí puto do evento. Puto, porque eu não sabia que dor. Eu não sabia o que eu fazia. Que dor é minha, porra? Eu não sabia que dor. Que dor, eu não sabia o que eu fazia. Todo mundo me perguntando. E eu tava com um crachá, e eu fui pra almoçar, e aí veio 2 senhoras. A Vera e a Jamile. Um beijo. Eu falei, e elas olharam pra mim e falaram assim, a gente pode almoçar com você? Eu falei, não. 2 velhas pedindo pra almoçar comigo, eu não posso negar, é velha, entendeu? Eu tenho que aceitar. Educação! Pela educação, senta aí. Eu falei, cara do céu, velho. Eu falei, beleza, vamos almoçar. Só que olha só que loucura, não sei se você acredita em Deus, qual que é a tua crença, mas a hora que eu sentei na mesa, Rodrigo, a Jamile sentou do meu lado e veio a Vera de lá assim, ó, com o prato na mão, ela sentando. Eu tenho essa imagem na minha cabeça, cara. Ela sentando, olhando pra Jamile e falando assim, nossa, seria tão bom se alguém falasse sobre TDAH, porque o meu neto foi diagnosticado esses dias e não tem ninguém que fala sobre isso. Aí eu falei, eu lembrei do Érico. Ficou arrepiado. Eu lembrei do Érico. Eu falei, aqui, é verdade, aqui, ó. Eu arrepio até Deus hoje. mandou aqui, esses ó. 2 anjos pra você. Eu conto até hoje aqui. Ó, aqui, eu tô arrepiado. Você vê que nessa 2 anjos pra você. Eu falei, quê? Eu falei, eita, rapaz, que tem um negócio aqui. E aí, cara, eu acho que eu conheço um cara que tem isso, né? Pô, aí eu peguei o celular, Rodrigo. TDAH e eu pra adulto. Não tinha ninguém, só tinha pessoa que falava pra criança. Por isso a ideia do pra gente grande, porque eu pensei, pra adulto é feio. Então pra gente grande cola mais, é gostoso de falar, tá ligado? E eu cheguei em casa, eu morava com esse cara aqui, ó. Cheguei em casa, Márcio! Ele já tinha uma agência de marketing, né? Márcio, cara, tô com a ideia. E aí a gente montou o projeto, só que aí entrou aquela velha história do TDAH, se sentiu que eu não fazia psicologia, eu não fazia psicopedagogia, eu não era ninguém. Quem eu era? Que formação eu tinha pra falar de TDAH? Sim. Você tá entendendo? Uma pessoa que conhece todas as dores. Exato, mas aí você coloca naquele quadrado tradicional, né? Não, eu não vou dar certo nisso, Exato. quem sou eu? E as pessoas vão me criticar, o medo. Cara, a gente pensou o projeto, a gente demorou mais de 1 ano pra começar o projeto, não foi, Márcio? Sabe por que eu comecei? Porque eu fui demitido de novo. Graças a Deus. Eu não tinha. Que hoje você pode ajudar esse monte de gente. Cara, e eu comecei o projeto TDAH pra gente grande, foi dessa maneira. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz de venda, eu tava na minha casa, mano. E aí eu virei assessor de um vereador lá em Londrina, depois de novo, e fazia as 2 coisas, né? Já fazia uns videozinhos de TDAH. E aí estourou a pandemia, mano. 2020 estourou a pandemia e eu fui demitido. De novo, né? Sim. Demitido é uma coisa que a minha vida acontece. Eu podia lançar um curso, como ser demitido, ou então se reerguendo após a demissão. Ser demitido em até 45 dias. E aí, cara, eu comecei a fazer uma série de lives, que eu vi o pessoal fazendo negócio de 21 dias de live, não entendia nada. Falei, vou fazer também. Aí eu fiz 21 dias de live, e no 21º dia, eu falei, mano, quer saber, eu vou vender um curso aqui. Não tinha nem curso, tinha nada pronto. Dava 50 pessoas na live, eu vendi 44. Falei, gente, tô abrindo um curso aqui agora, pra vencer o TDAH, R$697, 44 vendas. Pum. Falei, cara, é isso. E foi aí que a gente começou. Dentro do... Cara, a primeira história é incrível, né, cara? Porque, assim, a vida, ela vai trazendo as consoantes pra você. E você tava no momento certo, na hora certa e pronto pra que a coisa acontecesse. Você pode ajudar um monte de gente com isso, porque você tem a dor. Então a gente Você retoma a tua lugar da pergunta, dor. né? Como que o Simon caiu na psicopedagogia e na saúde mental? Depois de eu já ter uma quantidade de seguidores, eu comecei a dar muito palestra, muito treinamento para professores, principalmente, escolas e tal, não sei o quê. E aí eu falei, bom, vou buscar formação nisso. E aí você foi estudar. E aí eu fui E aí estudar. tá estudando até hoje. E aí, pô, não para, não né? para, Não pode né? parar, né? Não pode parar. E, cara, e como foi lidar? Porque, assim, a gente fala muito nesses casos de euforia, né? Como foi lidar com a fama?
Mas eu não sou famoso ainda, né? Reza a lenda que não. Você... Vou te falar. A história da fama é o seguinte, a gente não tem, eu entendo o que você está falando, eu tenho um canal com muito menos seguidores do que você, mas a gente não tem percepção da abrangência de pessoas que a gente... Isso é um fato. Então, às vezes eu tô andando na rua e alguém me chama pelo nome. Isso é um fato. E eu olho e falo, oi? Isso é um fato. Isso deve acontecer com você. Uma coisa que acontece, né, e que não é A gente pouco, não tem essa aqui, percepção. Aqui em São Paulo, é até muito louco isso, é uma história muito boa, porque o primeiro podcast que eu fui na minha vida foi um podcast que antes, um dia antes eu entrei na casa dele e falei assim, não vou. Ele falou assim, como assim você não vai? Eu falei, abre o podcast aí. Só tem neurocientista, PhD não sei o quê, e eu vou nesse podcast fazer o quê, mano? Quem que sou eu? Não tenho informação, tá ligado? E ele falou assim, não, mano, tá maluco, você vai. Fui me cagando, mas foi. Por que aconteceu essa história? Porque resultado disso foi o seguinte. Até hoje é o podcast mais visto do canal do cara. É o mais bombado, tem mais de 800 mil visualizações. Sim. Você tá entendendo? Sim. Esse podcast. E na hora que eu estava chegando do podcast, e eu estava chegando no apartamento, no prédio, tinha um rapaz encostado no portão do prédio assistindo o meu podcast. Então foi tipo assim, caralho, eu acabei de sair de um podcast, eu estou entrando aqui agora, o cara tá assistindo meu podcast. E ele olhou, eu tenho uma história muito boa pra contar também. E ele olhou pra mim, olhou e falou assim, caraca, mano, eu sou teu fã, não sei o que. Eu falei, e tal, e tal. E aí, cara, a gente não percebe. Não tem a dimensão, cara. Aqui em São Paulo isso acontece muito, mano. Eu fui num show esses dias, ainda bem que eu sou um cara hoje controlado, entendeu? Chegou 3 caras doidaço, entendeu? Pra tirar foto comigo. Os caras tava retardado, entendeu? E tem uma história muito boa que eu fui tomar um café uma vez. Sabe o Gui Santana do Pânico? Sim. O Gui Santana, amigo meu, né? Tem TDAH também, a gente já fez um processo junto. E aí, o dia que eu conheci o Gui Santana, mano, essa história é muito boa. Chegamos no café, e aí eu cheguei no café, mano. Tava eu com o Gui Santana, porra. Quem sou eu? O Gui Santana é famoso. Sentamos, aí veio o garçom. Mano, gosto pra cacete do teu trabalho, velho. Aí o Gui Santana já veio assim pra falar com ele. Não, pô, é aqui o Simon. Caraca. E eu conto essa história, mano. A gente tá Você pode risado. zoar ele Eu eternamente. Zoo, Eternamente. E lógico que depois as outras 10 pessoas que passaram falaram só com ele. É, mas a não primeira foi importa, comigo, a primeira cara. foi comigo. Isso é bem legal. Cara, e assim, e projetos futuros, assim, quando você olha pra rede social hoje, você tem curso, você tem participação em podcast, livro, o que você vê pela frente, cara? Hoje o que eu vejo do projeto, quando a gente fala do TDAH pra gente grande, eu vejo que hoje entendendo, cara, e o sonho do Simon, né, não é ser o TDAH pra gente grande. O que eu consigo enxergar muito claro pra mim, e isso esteve claro desde o meu início, é que o Simon, ele é uma pessoa diferente, né, que pensa diferente, que age diferente, que atua e vive na sociedade de maneira diferente das outras pessoas, por conta de uma neurodivergência que ele tem. Eu tenho transtorno bipolar, eu tenho TDAH. Não adianta você chegar pra mim e querer colocar num formato e num quadrado que eu não vou funcionar. Encaixar. Inclusive, eu não vou performar, né? Então, assim, e dentro dessa minha neurodivergência, eu sofri muito, cara. Eu sofri muito por ser incompreendido até hoje, né? Se as pessoas não conhecem, as pessoas tomam concepções erradas sobre mim. E o que eu quero? E eu entendi, cara, que é muito mais do que o Simon. Existem muitas pessoas assim como eu. Então, muita gente que também não funcionam no modelo tradicional. Que não consegue fazer as coisas no sistema padrão. E qual que é a ideia? Sabe aquele roteirozinho que as pessoas falam? Acorda às 5 horas da manhã, toma banho gelado, tem que ser produtivo, tem que ser aquilo. Tem muita gente se ferrando com determinados discursos, que são aqueles discursos de você, rotina extraordinária, colocar você dentro de uma caixa que nunca vai funcionar pra você. Sim. Então hoje, o que eu vejo pro projeto do Simon é a gente formar uma comunidade, formar uma tribo de pessoas divergentes. E dentro dessa tribo, a gente vai se conectar, a gente vai criar coisas juntos e formar algo muito maior do que ser só o TDAH. Hoje o que a gente quer criar e a gente está criando é uma verdadeira marca. Uma marca de pessoas que são divergentes. Que se vão conectar com um estilo de roupa igual, com a maneira de falar igual, que vão ter um manifesto igual, que vão ter um grupo igual, que vão fazer parte de grupos iguais, você tá entendendo? Porque se a sociedade é o nosso manual de usuário, eu olho pra sociedade e eu não pareço, eu tenho que encontrar os meus semelhantes. Sim. Então hoje o nosso projeto, o que a gente tá montando, não é só vender curso e treinamento, né? A gente quer criar toda uma marca pra chamar esse monte de gente doida. Porque na verdade você criou um projeto em cima, que a gente sempre fala, né, no marketing, encontra a dor
que você vai encontrar os clientes. E quando uma pessoa, eu estava falando isso hoje, quando você monta um canal de Instagram, se você não leva ali sua verdade daquilo que você faz, seja lá o que for, esse canal jamais vai ter um impacto enorme. Ele pode ser pequeno, mas ele nunca vai ser grande. Por quê? Porque você não consegue, tem que ter alma a coisa. A coisa tem que ter alma. Hoje as pessoas estão com essa dicotomia da rede social, porque elas ficam se comparando e vendo as coisas. Eu falo que hoje... Principalmente pra galera que é neurodivergente. O cara chega e olha uma pessoa fazendo algo, ela tenta fazer 2, 3 vezes e não consegue. O neurodivergente já se perde aí. Sim. E o resto não vê a jornada, e é o que eu brinco, né? A pessoa entra lá no exercício lá de perna, olha pra máquina na academia e fala, faz minha perna crescer. Exato. É isso que as pessoas querem hoje, né? E isso as pessoas estão cada vez mais perdidas. Então, assim, pra gente botar uma pergunta final aqui, existe o TDAH que é realmente um assunto clínico que vai tomar remédio, mas existe um nível de distração social. Sem dúvida. E como que você diferencia? Porque eu já vi muita gente falando pra mim que tem TDAH e não tem. Ela tem nível de distração, é diferente. Tem três coisas boas, né? Quem tem o TDAH mesmo, quem é preguiçoso mesmo e quem é distraído, né? Essa é a verdade, né? TDAH, procrastinador e distraído. É isso, né? Cara, o preguiçoso, ele não quer fazer. O indivíduo que sofre de um transtorno como TDAH, ele quer fazer. Eu quero fazer. A culpa, ela corrói ele por ele não conseguir entrar em movimento e se organizar. Ou por ele entrar em movimento e se perder no meio da tarefa. Porque eu gosto de falar que o TDAH é aquela pessoa que acorda de manhã, tá? Acordei de manhã. Acordei. Aí eu tô preparando o meu café. Enquanto eu preparo o café, eu largo o café fazendo e ligo a TV. Aí eu ligo a TV e aí eu começo a ver o jornal. O café tá passando, a TV tá ligada e meu cachorro passa. Eu lembro que eu tenho que colocar a comida do cachorro. E aí o café tá passando, a TV tá ligada e eu coloco a comida do cachorro pela metade. Porque enquanto eu tô colocando, eu lembro que eu não passei a camisa pra ir pro trabalho. O café tá passando, a TV tá ligada, a comida do cachorro tá pela metade. E eu vou o quê? Eu vou pegar e passo a camisa. Temos uma pessoa se identificando ali na plateia. Quando eu passo a roupa da camisa, eu vejo que eu tô atrasado. Eu passo só uma manga, eu pego o café correndo, a TV fica ligada, eu deixo a comida pela metade do cachorro e eu chego atrasado. Esse é o TDAH, né? Então, tipo assim, ele se embola em tudo o que ele tem que fazer e ele não consegue terminar. Ele começa e abandona. Então, tipo assim, é uma dor muito grande. Sim. A dor chega a ser física, esgotamento mental, porque ele não consegue se organizar. Coisa básica, do dia a dia, da rotina. Ele não consegue fazer. Né? Então é muito claro isso. E a pessoa que tem uma distração específica, ela tem que entender que é o seguinte, qualquer pessoa, tendo TDAH ou não, vivendo em um ambiente desorganizado e caótico, vai se distrair. Sim. O cérebro humano ele não foi feito pra gente se conectar com, prestar atenção em várias coisas. Nós temos a atenção, ela é assim, depois assim, depois assim. Ou seja, essa coisa Você de, entende? eu faço muitas coisas ao mesmo Tá tempo. errado, ela faz um monte de coisa meia boca ao mesmo tempo, é diferente. Você tá entendendo? Então, assim, as pessoas, elas criaram essa concepção de ser super produtivo. Eu acho essa concepção errada E também. está errado. Então, as pessoas, elas já estão num ambiente caótico, desorganizado, e elas acham que isso não vai atrapalhar a atenção. Claro que vai. Vai. E um ponto fundamental pra gente matar essa pergunta é que, para você ter déficit de atenção, você tem que, o TDAH, você tem que apresentar os sintomas em todos os ambientes. Sim. Então você tá me vendo aqui agora com essa energia mexendo na cadeira, se você me colocar numa sala ali, eu vou ficar também mexendo e pro lado pro outro. Se a gente for pra qualquer uma mesa de bar, se eu for sentar no escritório, qualquer ambiente, eu vou repetir os meus padrões de inquietação, de impulsividade, de desatenção, Sim. né? Não é, hoje eu tô muito assim. Porra, às vezes tu não dormiu direito, tá ligado? Você não dormiu, tá com sono uma merda, e aí você acha que você tem transtorno. Hoje Não você é. acha que tá existindo, eu te fiz essa pergunta pra chegar nessa outra, em que por conta da gente estar colocando muitas siglas hoje em muitas coisas, e aí o que tu falou, tem uma diferença entre o preguiçoso, tem uma diferença entre o desatento e quem tem TDAH. Você acha que está existindo hoje, e eu vejo isso muito em pessoas mais novas, tá? Eu tenho uma filha de 13 anos, a gente vê um pouco nessa geração deles, Perfeito, geração. uma romantização das questões psiquiátricas e psicológicas. Isso é uma boa pergunta, tá? E é uma pergunta que a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente tem que entender que ter um transtorno, tá? Nunca, jamais, em nenhuma hipótese, pode ser algo legal. Sim. Tá? Hoje em dia parece que as pessoas elas querem ter algo. É isso. Entendeu? Então,
sabe? Eu acho que eu tenho. Cara, eu sou um cara chato, mano. As pessoas me acham chato. Porque, você é muito pessimista. Não, eu não sou pessimista, eu sou realista, pô. Sim. Se você virasse pra mim, você queria ter transtorno? É claro que não, Óbvio pô. que não. Óbvio que não. Você tá maluco? Quem que é um... Eu vou usar uma mas palavra olha, aqui que não posso. Pode, aqui pode que é um tudo. retardado, né? De querer ter um... Eu usei. De querer ter um impulsivo, tá vendo? Soltei. De querer ter um transtorno. Não pode, cara, né? Então, assim, eu tenho muito cuidado. As pessoas acham e pintam como um superpoder. É o meu jeito. Não, cara, não é jeito, cara. É transtorno, porra. É o que eu ouço. Eu sou Entendeu? assim por causa Não é do teu meu jeito de signo. ser, Não. É transtorno, isso tem que ser Transtorno, tratado. amigo, não é isso teu é signo. sério, não é brincadeira. É. Então, assim, essa romantização de me aceitem, é outra questão também. E aí eu sou visto muitas vezes, né? Nem todo mundo gosta do Simon quando ele fala isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando eu trabalhava na Arbo lá, que as meninas fizeram motim pra me tirar, eu poderia ser o cara que falava assim, me aceitem porque eu sou assim. Mas, meu irmão, é um saco você conviver com uma pessoa que é completamente desregulada. Você consegue conviver com uma pessoa desregulada? Não consegue. Sim, mas então, difícil. cara, a gente tem que falar a real. A gente tem que entender, a gente tem que compreender, a gente tem que acolher, a gente tem que abraçar. Só que é importante que a pessoa, ela entenda que não é me aceitem, eu sou isso e acabou. Que ela precisa de tratamento. Que ela precisa se regular. Porque é difícil para as pessoas à volta dela conviver com ela. Sim. E aí vem hoje, né, uma corrente que é muito assim, tem que aceitar. Não, cara, a gente é o seguinte, a gente tem que respeitar, a gente tem que te entender. Mas é só uma que é o condição, seguinte, um transtorno que tem que ser tratado. eu era insuportável de trabalhar comigo. Eu era insuportável de trabalhar legal comigo. você tocar nesse assunto. Entende? Legal. Então a gente tem que ter essa consciência, cara. E é por isso que eu preciso fazer determinados... Eu gosto de falar assim, né? Que o TDAH é como se fosse isso aqui, né? O que é isso aqui, tá? De um lado dessa mão, eu tenho sintomas. Desatenção, hiperatividade, falta de foco, tá? Impulsividade. Do outro lado dessa mão, tem quem sou eu. Quem eu sou se mistura completamente com os sintomas do transtorno. Sim. Então, muitas vezes, atitudes que eu tomo, decisões que eu tomo, palavras que solto, não são... Você. É o transtorno É o falando mais transtorno, alto. sim. Então, sabe como é que eu faço pra diferenciar? O primeiro passo, cara, é você regular o que é disfunção. O que é disfunção? É os sintomas. Como eu regulo o que é disfunção? Com medicamento, com psicoterapia e com mudança de estilo de vida. Quando eu regulo o que é disfunção, sobra quem eu sou. Só que aí entra uma coisa. Muitas vezes eu não quero ser homem o suficiente, mulher o suficiente, maduro o suficiente para reconhecer que quem eu sou é uma criança mimada, é uma pessoa chata, O rei bebê, birrenta. né? Você tá entendendo? E aí as pessoas têm que entender que quem eu sou também precisa criar maturidade. Precisa ser tratado também. Precisa desenvolver, e é tudo um processo. Legal. Né? Essa é a treta que ninguém fala. É muito fácil só. Mas essa é a realidade, eu acho que essa é a saída, porque é o que você falou, você trata o sintoma, mas você tem que tratar o indivíduo. Exato. Porque são duas coisas diferentes. É desenvolver. Eu só consigo desenvolver maturidade porque muitas coisas, cara, eu já coloquei um monte de gente pra trabalhar com a gente, pediram pra ir embora em quanto tempo, Márcio? Um mês. E aí esse cara, como é que esse cara vai lidar com a equipe? Eu não quero um projeto grande. Se eu quero um projeto grande, eu não vou tacar isso pras outras pessoas. Eu tenho que o quê? Me regular, tratar o que é disfunção, mas desenvolver maturidade. Sim. Você tá entendendo? Sim. Desenvolver maturidade pra entender que, ei, cara, não é por aí. E a galera que tem o transtorno, infelizmente, não estou dizendo todas as pessoas, mas a gente cai nesse grupo de comiseração. Lembra que você perguntou do vitimismo? Sim. Porque o transtorno ele dá 3 golpes na pessoa, Rodrigo. O primeiro golpe é relacionado aos sintomas. O segundo golpe está relacionado aos estigmas. Preguiçoso, vagabundo, não quer nada, abandona tudo que faz. E o terceiro golpe tá relacionado a uma mentalidade negativa que eu desenvolvo a partir desses estigmas. É uma reação. Exato. É uma reação e à aí, sociedade. quando eu não consigo pegar esse cara e mostrar, mano, olha a tua mentalidade aqui, negativa, olha esse viés cognitivo negativo que você tem, que tá prejudicando teu relacionamento, que tá prejudicando você no trabalho, tá prejudicando em tudo, cara. Isso precisa ser tratado. Sim. E pouca gente fala isso. Cara, isso é incrível o que você está falando, porque isso você respondeu uma pergunta que eu ia fazer, que era qual é o passo a passo de um tratamento. E aí você colocou tudo aqui pra gente. Cara, hoje uma pessoa aqui, pra gente finalizar, que ela acha e acredita que tem algo errado com ela, Essa é a que ela pergunta. se sente inadequada. Tu colocou agora de forma perfeita. Aonde,
como que ela deve procurar ajuda? Isso que o Rodrigo falou é perfeito, porque olha só, é quando você sente que algo está inadequado. Ai, Simon, o que eu tenho que fazer pra saber se eu tenho que ter um transtorno? Gente, Você tá se olha sentindo pra tua inadequado? vida. Tem alguma coisa que tá fora de... que não tá encaixando? Não quer dizer que seja um transtorno, mas quer dizer que tem algo que você tem que ser olhado. Que você precisa procurar Né? ajuda. Procurar ajuda. Então, quando a gente fala de transtornos em específico, tá? 3 profissionais podem dar o diagnóstico de transtornos aqui no Brasil, né? Que é o profissional médico-psiquiatra, o médico neurologista e o psicólogo. São os 3 que podem dar o diagnóstico. Eu aconselho já procurar diretamente o profissional médico, né? Principalmente o profissional médico psiquiatra, que lida com essa questão da psique. Né? O neurologista é mais a parte estrutural do cérebro, mas ele também pode dar e é competente da mesma forma, tá? Mas eu indicaria já ir direto no médico psiquiatra, tá? O psicólogo geralmente é o profissional que recebe essa demanda muito maior. Sim. Porque é no psicólogo que você Ele vai tá lá na frente, levar as suas tá inquietações. na linha de frente, E aí ele faz esse encaminhamento. É interessante para mães, né, e pessoas na fase da adolescência ou crianças fazerem também uma avaliação neuropsicológica que faz todo um mapeamento, né? Eu gosto de falar assim, que é um mapeamento dos comportamentos, dos traços, de como o teu cérebro funciona, e aí auxilia muito também em chegar no diagnóstico. Mas esse é o caminho. Procura um médico psiquiatra, principalmente se for um médico psiquiatra aí que seja específico pro transtorno, que vai chegar no diagnóstico. E o diagnóstico não demora, viu? Não precisa ter, vou ficar 10 sessões aqui, não. Muitas rápido, vezes né? pode acontecer do diagnóstico na primeira consulta. Sim. Tá? Nada Sim. impede. Sim. Maravilha, cara. O que você deixaria de mensagem final aí pra nossa audiência? Cara, eu acho que uma coisa que eu gosto de falar sempre, né? Pra galera que me acompanha e pra esse mundo meio caótico que a gente tá vivendo, eu tenho uma frase que é: um dia tudo bem, 2 dias jamais. Essa é uma frase, cara, que me protegeu pra caramba. Porque eu tenho transtorno bipolar também. E às vezes, ô Rodrigo, eu tô aqui super com energia lá em cima. Né? Esse é o meu normal, tá? Isso é o padrão. Esse é o padrão. É velocidade de padrão. cruzeiro. E as pessoas acham que isso é por causa do transtorno. Isso tem um viés do transtorno, mas é o meu traço de personalidade. Sim. E a galera confunde. Sim. Aí ele é assim porque... Não, eu tenho o traço da hiperatividade que o transtorno vai acentuar, mas é o meu traço de personalidade. Sim. Tá? Todo mundo que tem transtorno é igual você? Não. Tem gente que é completamente calada, tranquila, fala baixo, tá? Isso não é uma regra. Mas voltando, então eu tenho todo esse meu jeito, né? Mas tem dia, cara, a grande dor de você sofrer de um transtorno bipolar é eu não saber quem você é amanhã. Sim. Né? Agora eu tô aqui na roda gigante, lá em cima. Mas eu posso amanhã estar lá embaixo, num pico de depressão. Sem sair da cama. Você tá entendendo? Sim. E quando eu tô no pico de depressão, é isso que você acabou de falar. Eu não consigo levantar da cama. Aí um cara que é enérgico, um cara que faz um monte de coisa, um cara que sai na reunião, vai pro podcast, faz story, de repente não levanta da cama e não quer sair do quarto escuro. Isso é uma desregulação química. E tem como eu controlar isso? Tem, com medicamento eu tomo, mas isso pode acontecer mesmo eu fazendo Tomando a tratamento. medicação. E aí, pra esse dia, o que é o mundo hiperconectado, o mundo super ele me faz? Ele olha e me faz eu me sentir um bosta. Ele faz eu me sentir um merda, porque eu não consigo produzir, eu não consigo fazer. Eu não sou performance, não sei o quê. E, cara, isso me doía muito. Isso me corroía muito. Né? E aí isso me colocava cada vez mais dentro de um ciclo que só me afundava no lugar de me tirar. E quando a gente tá diferente da gripe, tá? Quando você tá uma gripe, o que acontece? Você tem que ficar quietinho mesmo. Tem pra se Agora, curar. a depressão, ela é uma doença que você precisa quebrar o ciclo dela. Você quer ficar deitado, você quer ficar no quarto escuro, você quer ficar sem Tem fazer que nada. quebrar a ação. Só que a única maneira de você sair é você fazendo o que a gente chama de ação oposta. E essa regrinha, um dia tudo bem, 2 dias jamais, ela me permite ter autocuidado, porque um dia tudo bem eu ficar na merda. Eu ficar na bosta, eu não levantar da cama, eu ficar com o quarto escuro. Entende? Agora, 2 dias não. Isso quer dizer que no segundo dia eu vou levantar e não. Isso quer dizer que no segundo dia eu pelo menos vou abrir a janela. No segundo dia eu vou pelo menos passear com o meu cachorro. Eu vou pelo menos levantar para comer alguma coisa decente. Botar ação. Então eu coloco pequenas ações dentro de um contexto que é muito difícil para esse indivíduo lidar. Sim. Então, pra galera que me acompanha, pra galera aqui do Rodrigo, essa é uma regra de vida pra qualquer pessoa. Um dia tudo bem, 2 dias jamais. Maravilha. Guarda isso pra você que vai dar certo. Bro, obrigado demais, você, velho, cara. por você dividir a sua Adorei, história com a adorei, gente. adorei. Foi ótimo. E, pessoal, obrigado a vocês pela audiência e aguardem o próximo Rodricast.